Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Números, capítulo 12, que diz assim: a sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher coxita, que tomara, pois tinha tomado a mulher coxita. E disse: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés, e não tem falado também por nós? O Senhor ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três saia da tenda da congregação, e saíram, e eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras, e se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a eles me faço conhecer, ou falo com eles em sonho. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como, pois, não temeste falar contra o meu servo, contra Moisés, e a ira do Senhor contra ele se acenderam. E desceu e retirou-se a nuvem e afastou-se de sobre a tenda. E eis que Miriam se achou leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha, rogo-te, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos contra ti. Até aí. Glória a Deus, aleluia. Aí o Senhor fala: se teu pai tivesse te cuspido no rosto, então não ficaria 7 dias envergonhado? Então Miriam foi retirada do meio do povo, 7 dias fora do acampamento, e o povo não saiu enquanto Miriam não foi recolhida de volta para o acampamento. Ou seja, para cada um de nós, Deus tem um chamado diferente para cada um de nós. Um para ser profeta, outro para ser pastor, outro para ser líder, outro para ser professor. Para cada um ele tem um chamado diferente. Não significa que o teu chamado, porque o teu chamado é para ser ensinar, é menor do que aquele que é para profetizar. Ou seja, o teu chamado é para liderar, não é menor. Cada um que somos chamados de Deus, nós somos importantes. Aquele trabalho que Deus mandou nós fazer, ele é importante. Agora, quando nós queremos dar o passo maior do que a perna, fazer aquilo que Deus não mandou fazer, aí o chicote come no lombo. A gente vai pagar um preço porque se meteu no lugar que não foi chamado. Que não foi chamado. E tem muitos que foi chamado e pisa no freio e diz não vou. E aí paga o preço também. Ou seja, se Deus mandou você fazer, vai lá e faça. E não fica se fazendo de irresistível. Porque se eu não fizer, eu quero ver. Porque eu sou o cara ou eu sou a cara. É? Vigia vaso. Que o chicote já não está mais lá no torno, não. Já está na mão mesmo. Ou seja, Miriam estava revoltada
Porque ela queria que Moisés se casasse com uma mulher daquele lá. Ou seja, talvez ela queria escolher a mulher para o irmão, a esposa. Mas como o irmão escolheu aquilo que ele achou que era bom para ele, ou seja, uma mulher de Deus. Uma mulher de Deus. Não importa de que povo que é importante, é que é uma mulher de Deus. Era a tampa da panela dele. É isso mesmo, porque cada panela tem sua tampa. Mas ela não estava contente. E aí começou a falar, porque Moisés pensa que Deus só fala com ele. E tem gente que é assim. Ela não sabe, ele não sabe quanto você já pagou para você estar aí no lugar que você está. Tá pensando que é chegar e já se apresentar e eis-me aqui? Não é assim, não. Não é assim, não. Tu tem que descer para casa do oleiro, ser amassado barro para poder fazer o bonequinho e a bonequinha. Não é chegar e cheguei e vou. Desce porque o lugar é meu? Não é assim, não. Devagar que o santo é de barro. É de barro. Entendeu? Vigia. Faça somente aquilo que é para você fazer. Não queira dar o passo maior do que a perna, porque vai cair no buraco. Cai no buraco. Todo lugar tem uma hierarquia. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro. Entendeu? Não queira pular do último para o primeiro e o primeiro para o último, cada qual no seu quadrado. É assim que o negócio funciona. Tu já pensou se a cabeça dissesse, eu quero ser pé hoje? O negócio ia ficar esquisito, não ia? E se o pé dissesse, eu quero ser cabeça hoje? Ou se a boca dissesse, eu quero ser olho? Poderia? Não. Não poderia, não pode. Cada qual faz aquilo que foi designado para fazer. Cada órgão tem a sua função. Não é verdade? E aí a Miriam já queria ficar no lugar de Arão, no lugar de Moisés. Porque Deus também não fala com nós? Fala, mas é diferente. É diferente. Mas isso aí não significa que você é menos importante, não. É diferente porque Deus sabe o que ele vai falar com Moisés. E assim é comigo, é com você, é com todos nós. Deus te chamou, Deus me chamou para me ser professora na escolinha. Glória a Deus, vai lá e faça com amor, porque Deus vai te usar nesse negócio aí. Deus me chamou para limpar a igreja. Glória a Deus, todo mundo precisa da igreja limpa? Não precisa dos banheiros limpos, não precisa das coisas, cada qual no seu lugar. É importante, é tão importante quanto o pastor que está pregando lá também, sabia? Você não é menos importante do que ele, não. De jeito nenhum. Quando eu chego na igreja, se tiver sujo, eu vou lá limpar. Qual é o problema? Eu não uso também, porque pastor. Não, olha só, o banheiro estava lá. As crianças foram no banheiro, fizeram xixi na tampa do vaso. Pastor, fui limpar. E qual é o problema? Por acaso foi Jesus, foi o discípulo que lavou o pé de Jesus? Ou foi Jesus que lavou os pés do discípulo? Quer dizer que você já quer ser mais que Jesus já? É por isso que tem gente aí com a cara sendo ralada no cascalho por causa disso. Porque quer se achar. Quer ser a última batatinha lá do pacote. Quer ser o centro. Eu sou o centro. Eu sou o centro. Tá igual aquela vitamina Centro 1. Eu sou o centro. Não é centro coisa nenhuma. Grande só tem um, é Deus. E o filho dele veio aqui e ele não se fez maior do que Deus, não. Ele se colocou no seu lugar. No seu lugar. Ele nunca disse, eu sou filho de papaizinho, vou fazer isso. Não, ele fez aquilo que o papai mandou ele fazer. E assim tem que ser nós. Fazer aquilo que o pai mandou, nem mais e nem menos. E a Miriam estava se achando, né? E aí Deus ouviu. Não foi ninguém que foi fofocar para Deus, não. Senhor, o Senhor não viu, olha, eu vim aqui para lhe contar. Sabe, Senhor? Ela tá falando mal de mim. Moisés foi lá falar, Senhor, Miriam tá falando mal de mim, eu tô cansado. Você tá vendo o meu esforço que eu tô fazendo, meu pai? Eu fico noite e dia aqui cuidando desse povo. Não, Moisés não precisou falar nada, porque nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Mas não fica mesmo. Fica não. Tudo ele vê. Às vezes a gente fala, meu Deus, eu tô tão triste porque o fulano tá falando mal de mim. E a gente acha que Deus não tá vendo. Se nós somos servos de Deus fiel, a nossa luta não é mais nossa, não. Ela é de Deus. Se você falar um ai contra a vida de uma pessoa que está 100% no altar do Senhor, tu vai pagar um preço muito caro por isso. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Entendeu? Se já falar mal das pessoas que não estão ali no altar já não é bom, tu imagina daquele que é a menina dos olhos de Deus. Olha, Moisés era o homem mais manso de todos.
De toda a terra. Não sei o que estou inventando, não, é? Lê lá que você vai ver. De toda a terra. Imagina como esse homem era manso. Meu Deus do céu. Ele era manso. Mas tu viu o que ele fez com aquele homem lá no Egito, quando ele fugiu? Porque tem. Ai, Jesus, fala a Deus. Porque tem gente que pensa assim: o fulano é manso, o fulano. Não, o fulano é brabo, porque ele dá coisa até no vento. Eita, Jesus. Dá coisa até no vento. Vai pisar no calo dele pra tu ver. Dá coisa. Aquilo ali. E diz que é manso, diz que tá cheio do Espírito Santo com aquela brabeza todinha. Ah, é? Não, mas Moisés, naquele tempo, ele ainda não tinha tido um encontro com Deus ainda não. Vamos pisar no freio aí, que ele não tinha um encontro. Mas ele era manso. Mas ele não tinha tido um encontro ainda com Deus, não. E aí Moisés ficou quieto. E aí Deus ouviu e falou. Disse, olha, entre vocês há profeta. Sim, eu falo com eles em visão. Eu falo com ele através do sonho. Mas com meu servo Moisés é diferente. Ele vê a forma de Deus. Eu falo com ele boca a boca. E com vocês não é assim. Então não queira ser igual a ninguém, não. Ninguém é igual ao outro. Se até o dedo das nossas mãos, ele é um grande, um pequeno e por aí vai. Não devia ser tudo retinho, assim, tudo do mesmo tamanho? Mas não é, não. Não é. E assim é Deus também com a gente. Ele tem um relacionamento com cada um diferente do outro. Talvez com você é mais, comigo é menos, ou comigo é mais, com você é menos, mas é diferente. Não significa que não é importante. E aí tem pessoa que fica com a inveja, fica com o olho de seca-pimenteira. Por que ela se acha melhor do que eu? Por que ela pode e eu não posso? Eu não posso nada. Eu não posso nada e posso tudo naquele que me fortalece. Sim, no Senhor. Mas em mim, coitado. Coitado. Não, é Deus que pode todas as coisas. E nós podemos todas as coisas nele. Quando a gente está nele. Porque ele dá a direção e aí a gente vai e faz. Agora, tem pessoa também que ainda está sentada no banco da igreja e Deus diz, levanta e põe a mão lá na cabeça da Joana lá. Eita, Joana, beijo, amada. Na cabeça da Joana, põe a mão na cabeça da Maria, põe a mão aí na cabeça da Jaqueline, põe. E aí eu digo, Senhor, não vou colocar não. Eu estava no encontro de mulher, comigo, já aconteceu comigo. Eu era aquela obreira, sabe? Mas eu sempre fui assim, sempre. Não estou falando para me engrandecer longe de mim, que eu diminua e que Deus cresça em mim. Eu estava sentadinha lá, sempre que eu me entendo, que eu me entendo por gente, que eu sei essa fominha de Deus. Doidinha para ser amiga de Deus. Esse é o desejo do meu coração, sempre foi ser amiga de Deus. Estava lá no encontro de mulheres. Pensa numa coisa maravilhosa. Eita, glória a Deus. Era só pastorazona, grandona, assim, famosa, que vinha do Brasil. Eu moro na Bélgica. Vinha do Brasil. Aquela mulher é o top tim. Era tudo top tim. E eu? Quem era eu? Eu era aquela membrazinha sentada lá, coitadinha. Lá. Isso, é isso mesmo. O Davizinho tá lá no meio do mato, cheio de carrapato, cheio de bichinho, espinho furado dos pés. Era eu. Eita, Jesus, o cara não saía. Então, tô lá no meu cantinho lá, e tinha um saco de coringa atrás de mim que tava parecendo uma maritaca. Tu já viu papagaio comendo milho? Faz aquele barulho. A mulher tava desse jeito atrás de mim. E o Senhor, essa mulher não deixa eu ouvir a palavra, ela não deixa a gente, como é que a gente vai se concentrar? E Deus começou a falar, põe a mão na cabeça dela e repreende o mal que está na cabeça dela, que está na vida dela. Eu falei, Senhor, botei a mão bem no ouvido. Não, isso aí deve ser alguma coisa ruim que tá falando aqui na minha cabeça, dizendo pra mim fazer isso. Imagine se eu vou fazer um negócio desse no meio dessas pastorazonas aí, só a mulher de Deus aí que tem anos de caminhada com Deus. E eu, meu Deus, que acabei de chegar, não, Senhor, não deve ser Deus, não. Aí eu falei, não pode ser Deus. E aí eu virava para um lado e botava a mão no ouvido e a avó dizia, põe a mão na cabeça dela e expulsa esse demônio da vida dela. E eu, meu Deus do céu, não pode ser comigo, não. Porque, eu não posso. Se essa mulher aí olhar para mim e ver eu botando a mão na cabeça
dessa mulher, vai dizer, quem é ela? Quem é essa mulher? De onde veio? Ninguém não sabia que era eu. Quem sabia que era eu? Não, eu só era mais uma que entrou no barco. Que entrou na água. Era só mais uma dessa. Mas cheia da presença de Deus. Porque eu não brinco de ser serva de Deus. Eu sou serva. Isso, sou serva. O corpo e alma e tudo que há em mim. É assim que eu sou. E aí Deus não parou de falar. Põe a mão na cabeça dela. E a mulher parecendo uma vitrola, um violão com a corda arrebentada, com aquele nheque, nheque. Falei, meu Deus, tem misericórdia. E aí, enquanto eu não me virei, ela estava atrás de mim. Eu só estava de olho fechado. Virei, botei a mão na cabeça dela e disse, Satanás, em nome de Jesus, sai da vida dela agora, demônio. Sai! Pronto. Parece que a mulher perdeu a língua. Então, quando Deus manda, tu pode ir sem medo. Mas por que tu estava com medo, Francisca? Porque Deus nunca tinha falado comigo. Eu estava no encontro de mulher. E Deus ali mandou eu fazer no meio de tantas pastoras grandes e eu não era nada. Então, como era que eu ia entender o negócio daquele? Como que eu ia entender? Assim é a minha vida com Deus. Outra vez eu estava... Isso é começo da minha caminhada, não estava... no começo da minha caminhada. Eu era bem católica roxa. Era católica roxa de adorar o Espírito Santo. Sim, sempre foi adorar o Espírito Santo. Desde que eu me entendo por gente que eu adoro o Espírito Santo. Ele sempre foi o meu santo, de aonde quer que eu vou, clamava noite e dia por ele. E aí, eu tinha um monte de escultura na minha casa. E nós começamos a fazer uma oração que era para fazer a limpeza da casa. E para a gente orar para Deus mostrar o que estava dentro da nossa casa. Porque tem coisa que fica dentro da nossa casa, que traz desarmonia na nossa casa, que traz contenda dentro de casa, que traz um monte de coisa dentro de casa. E toda vez que era para o pastor e a pastora ir lá para limpar a casa, nunca dava certo. Nunca dava. Quando ele era para ele ir, porque ele podia ir, a mulher dele não estava em casa, a pastora não estava em casa. Quando a pastora estava, ele não estava, e era assim. E quando estavam os dois, o meu esposo estava em casa. O meu esposo ainda não era convertido, era só eu na minha casa. Falei, não pode vir aqui. Se o negócio vir aqui, a casa vai cair. Se o meu esposo ver um negócio desse, a casa cai. Pagava um negócio, uma escultura dessa, pagava uma grana, né? E vai jogar assim fora? Não. Aí tá, sei que nunca dava certo. E o pastor disse pra mim, tu não pode fazer isso, porque só pastor, olha só pastor pode. Só pastor pode. Tudo bem, se é só pastor que pode, quem sou eu? Não, eu amo a Deus, mas eu não vou fazer aquilo que não é para eu fazer de jeito nenhum. E aí eu tô deitado, meu esposo levantou para ir no supermercado, e eu tô bem deitada lá. E de repente Deus disse, levanta, pega o martelo e vai e quebra todas aquelas esculturas. Todas aquelas esculturas. Eu falei, não, isso aí não é Deus, isso aí não é Deus, porque o pastor disse que não é para mim fazer, que eu não posso fazer. O meu pai disse que se eu fizesse um negócio desse, eu ia ficar cega da gota serena. Sabe o que é cega da gota serena? Blinde, não enxerga nada. E aí eu falei, não posso fazer. E eu virava para um lado, pegava o travesseiro, enfiava assim por cima da cabeça para mim não escutar. Isso aí impede Deus falar? De jeito nenhum, que ele fala dentro. É dentro do teu cérebro ele fala. Nada, não adianta tu enfiar o dedo no ouvido, fechar o olho, gritar, não tô escutando nada. Também não vai resolver. Resolve é você levantar e fazer o que ele mandou. Isso resolve. E é mais rápido. Quando ele mandar, não pensa, vai logo e faz. Tu tem certeza que é ele? Quando você tem certeza que é ele, né? Aí você tem certeza, você vai e faz. Aí eu rolo para um lado, rolo para o outro. E a voz não para de falar. Me levantei, frio que só, muita neve. Peguei um roupão, botei um casacão por cima. E peguei o martelo e o balde de escultura e fui para o quintal. E comecei a adorar e o martelo comer no centro. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. E comecei a adorar e comecei a louvar e comecei martelo. Martelo até virou tudo pó. Chumbada, um chumbadão. E
tudinho. Aí quando eu acabei de executar o negócio lá, liguei pro pastor, pra pastora e disse, o quê? Tu fez isso? Falei, fiz. Deus mandou. Meu Deus, mandou. Fiz. Liguei pro meu pai. Meu pai disse, meu Deus, minha filha, tu vai ficar cega, porque uma prima minha fez um negócio desse e ficou ceguinha da gota serena. Eu falei, mas tô enxergando muito bem, graças a Deus. É assim. Quando Deus manda, é diferente. Quando Deus não manda, não faça, porque tu vai pagar um preço amargamente. É igual, outra vez eu tive um sonho e eu andava atrás dos profetas para... Eu quero que, quando eu chegar naquela igreja, aquele profeta vai me olhar e vai contar o sonho que eu sonhei. Olha só, Nabucodonosor, vai contar o sonho que eu sonhei. Que só Daniel pôde revelar o sonho. Nenhum teve. Vai morrer todo mundo. Se não me fizer saber o sonho, morre todo mundo. Só que eu não fiz isso. Quem sou eu? Eu disse, não, eu vou atrás dos profetas, porque os profetas, quando eles me verem, ele vai dizer, aquele sonho, irmã. Lembra aquele sonho que tu teve? É assim, 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 assim. Eu falei, eu vou lá. Aí fui. Comecei pelo Brasil. Fui no Brasil, nada. Cheguei aqui na Bélgica, fui na outra igreja, quando eu tô pensando, e eu sentei no último banco. Tô lá no último banco. O pastor sobe no púlpito e começa a pregar. E eu tô bem quietinha ali no meu banquinho, o último banco, aquele não tá me vendo aqui, eu fico escondidinha aqui. Ele vai falar, ele vai, porque a igreja, lá a igreja tem muita revelação, é cheio das revelações. Vou lá. Quando o pastor subiu, o que ele disse? Começou a pregar e disse, olha, irmã, Deus manda eu te dizer. Eu falei, eita Jesus, isso não é comigo não, olha o crente pá, né? Nada é pra mim, é tudo pros outros. Quando eu quiser falar contigo, tu sabe que eu falo contigo. Eu falo diretamente contigo, eu não mando recado. Eu falo contigo e tu sabe que eu falo contigo. E por que tu tá correndo atrás de profeta pra ouvir profecia? Se tu sabe que eu falo contigo. Eu falei, isso não é comigo, não. Isso aí não é pra mim, isso aí não é comigo. E comecei, sabe, tu tá na cadeira de dentista que o negócio começa a funcionar e tu começa a descer? Eu comecei a querer me esconder debaixo das cadeiras. E aí o pastor gritou lá, irmã, é você mesmo que tá aí se escondendo debaixo, aí querendo entrar debaixo das cadeiras. É você. Falei, vixe, agora o negócio pegou. Então é assim, não é que eu queira me aparecer. Moisés também não queria se aparecer. É escolha de Deus, não é escolha nossa. Foi Deus quem nos escolheu. E é assim comigo como era com Moisés. Eu não preciso de ficar correndo atrás de profeta daqui e dacolá. Não que os profetas não é importante, é importante. É que Deus fala comigo, eu não preciso de ir lá. Quando eu vou numa igreja fazer uma visita, Deus já falou comigo, o profeta que vai falar lá, ele vai só confirmar aquilo que Deus já falou comigo. É assim comigo. Só que Deus tem um relacionamento com cada um diferente. Mas não significa que você não é importante para Deus. Todos nós somos importantes para Deus. Só que tem uns que é assim, que é mais, que ele busca mais, ele tem mais. E Deus escolheu uns para cada qual no seu quadrado. Então não vamos querer dar o passo maior do que a perna, cada qual no seu quadrado. Obedeça a voz do seu pastor, obedeça a direção dele, obedeça a direção da sua pastora, porque aí você tem bênção. Agora, se você quiser dar o passo maior do que a perna, você tem o cajado no meio da testa. É isso que acontece. Ainda vai, fica leprosa, ainda vai sair do meio dos outros, porque tá leprosa. É isso. Deus não gosta que as pessoas se metam onde não é chamado. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se quer benção, anda na obediência, porque aí Deus vai abrir a janela dos céus e derramar todo tipo de bênção sem medida na tua vida. Tu vai só pensar e um milagre vai acontecer. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, vamos orar. Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida. Pai, no nome do Senhor Jesus, meu Deus, consagra esta água, consagra este azeite, consagra, Senhor, tudo que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar desse azeite, Senhor, que ela venha ser curada, que ela venha ser sarada de toda e qualquer enfermidade físico espiritual. No nome do Senhor Jesus, eu te peço também que quem ouvir esse áudio da palavra do dia, essa pessoa e
toda a sua descendência, meu Deus. Se houver alguma maldição hereditária, que seja quebrada. No nome do Senhor Jesus, peço que o Senhor aviva, Senhor, a fé do teu povo, Pai. No nome do Senhor Jesus, Pai. Prospera o teu povo, tira todo o atrapalho, todo embaraço, todo obstáculo. Senhor, aquelas pessoas que têm uma causa na justiça, que estão tentando se aposentar, receber esse benefício, tira toda a trava, todo embaraço do caminho dessas pessoas e dá vitória, Pai. Repreende também, Senhor, todo demônio devorador, cortador, migrador, destruidor, todo espírito de miséria, toda praga, toda oração contrária, toda palavra de maldição, toda obra de feitiçaria, de magia negra, de voodoo, de encantamento contra a nossa família, contra a nossa casa, contra os nossos projetos, seja cancelado agora no nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa aonde nós colocar nossas mãos e a planta dos nossos pés, aonde a minha voz chegar, que não seja a minha voz, que seja a tua voz, que teu povo seja abençoado, que teu povo seja feliz, seja próspero. No nome do Senhor Jesus, repreende todo espírito de depressão, todo espírito do medo, todo espírito de enfermidade, caia por terra agora no nome do Senhor Jesus. Repreende também, Senhor, o espírito da pombagira, da Jezabel, da Enxucaveira, Maria Mulambo, Zé Pilindo, tranca a rua, no nome do Senhor Jesus, Pai, que esses demônios sejam amarrados, lançados no fogo do inferno, para nunca mais sair dali, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjos nas nossas igrejas, Senhor, para remover, Senhor, toda aquela oração contrária, aquele demônio que entrou nas igrejas para destruir, Pai, a tua casa, Pai, para fazer arruaça dentro da tua casa, para desviar os teus filhos da tua presença e levar para o mundo das trevas. Resgata, Senhor, o teu povo e traz de volta para a tua casa, Pai. No nome do Senhor Jesus, envia essa legião de anjos no nosso local de trabalho, Senhor, para repreender, Senhor, todo espírito de inveja, todo espírito de contenda. Envia também nos nossos lares, Senhor, para repreender toda a oração contrária que foi lançada contra esta casa, contra esta família, contra a finança desta família, contra a destruição desse lar. Restaura os casamentos, restaura a família, proteja nossas crianças, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essa legião de anjo também, Senhor, nos hospitais, para tocar em cada paciente, cada pessoa que está enferma. Restaura a saúde, Senhor. Envia também nos manicômios, nas penitenciárias, nos abrigos, nos albergues, em todo lugar deste mundo onde houver uma pessoa clamando pelo teu socorro, que o teu socorro esteja chegando para libertar o teu povo de toda e qualquer tribulação física ou espiritual, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que Ele te proteja, que Ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.